Então, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? E a nossa aula de hoje é de história. Nós já estamos indo para a unidade 4. Nós iremos falar sobre a herança cultural africana. A gente sabe que o nosso Brasil, ele é um país que teve influência de muitos povos, né? Desde lá do seu comecinho, quando os portugueses aqui chegaram, tá bom? E depois aqui também já tinham pessoas morando aqui, já tinha um povo morando aqui, né? Vocês sabem disso, né? Os nossos primeiros habitantes justamente são os índios, né? Os povos indígenas aqui já estavam. E depois foram trazidos para cá os africanos, os portugueses que trouxeram os africanos para cá, tá bom? E assim muitos outros povos. E a gente vai ver hoje sobre a herança africana, na página 20. Vamos lá? Então, aqui na página 20 nós começamos com uma imagem, tá, gente? Observe a imagem. Esse lugar é o Quilombo da Barra, em Rio de Contas, na Bahia, tá bom? Então aqui, ó, nós estamos vendo algumas crianças brincando, né? Aqui é o Quilombo, tá? É o Quilombo da Barra, ok? E aí a gente tá vendo eles brincando, tem um cachorro, criança brincando de bicicleta, outros brincando mesmo na terra, conversando, outros de bola, né? E aí, você já ouviu falar desta comunidade quilombola? Você já ouviu falar de comunidades quilombola? Já ouviram falar? Como as crianças representadas estão se divertindo? Como elas estão se divertindo, né? A gente já falou, umas estão brincando de bicicleta, outras estão brincando de bola, umas estão ali, né, conversando, tem cachorro, tá bom? Então aí elas estão se divertindo desse jeito, tá bom? Então essa é a nossa primeira imagem, a primeira imagem da nossa unidade 4, traz o Quilombo da Barra, lá na Bahia, no Rio de Contas, lá na Bahia. Isso, tá bom? Na nossa primeira página. Página 20 e 21. Agora aqui na página 22, tá bom? A gente vai para o primeiro capítulo da unidade 4, que é a cultura afro-brasileira. Quem já ouviu falar nessa cultura? Ou nesse nome, né? Mas por que esse nome, tia? É junção de dois nomes, afro e brasileira, né? Os descendentes de africanos são hoje mais da metade da população brasileira. A convivência com outros povos, como os europeus, os indígenas, levou à formação de uma nova cultura que passou a ser chamada afro-brasileira. A cultura afro-brasileira manifesta-se em festas, costumes, culinária, religião e etc. E muitas outras coisas. Além disso, o português falado no Brasil possui diversas palavras de origem africana, vocês sabiam? Principalmente da língua banto, que é uma língua falada lá para os lados do continente africano. Alguns exemplos são, olha uma palavra que veio, que originou, tá bom? Da língua banto, tá? Que é uma língua africana. Cafuné. Quem já ouviu falar nisso, né? Cafuné é esse carinho aqui na cabeça que a gente chama de cafuné, né? Cafuné é uma palavra de origem da língua banto, que é uma língua africana. Batuque. Batuque também é uma palavra de origem na língua africana. Banguela, aquilo que acontece quando nós estamos mudando os nossos dentes, né? Ou até mesmo quando já mudamos os dentes, mas mesmo assim aconteceu alguma coisa com algum dente nosso. Isso a gente diz que a gente fica banguela, né? Então essa é uma palavra também de origem
africana, sabia? Então, gente, como a gente já conversou lá nas primeiras páginas, o nosso Brasil, ele teve influência de vários povos e os africanos foram trazidos para cá, para o nosso Brasil, para serem escravos. Eles foram capturados lá do seu continente, que era o continente africano, e foram trazidos para cá, para o Brasil, contra a sua vontade. Mas acabaram que foram trazidos muitos africanos para cá e quando acabou a escravidão, eles aqui ficaram, porque eles já estavam aqui já há bastante tempo, né? Ficaram aqui, se estabeleceram aqui e muitos, tá bom? Dos lugares para onde eles fugiam quando eles ainda eram escravos, eles, como eu falei, eles não queriam ser escravos. Então eles eram escravos contra a sua vontade. E quando eles tinham oportunidade, eles fugiam. Eles fugiam e iam para lugares bem longe, lá no meio da mata, lugares de difícil acesso, para justamente eles não serem pegos, né? E aí, esses lugares, depois que acabou a escravidão aqui no Brasil, que eles não eram mais obrigados a trabalhar contra a vontade deles, esses lugares que foram chamados de quilombo, né? Esses quilombos eram os lugares onde eles iam e ficavam refugiados, escondidos. Mas depois que acabou a escravidão, eles não precisavam mais se esconder. Mas como eles já estavam lá há algum tempo, eles acabaram ficando. E aí é que é chamado de quilombo, aonde foram ficando e vivendo, tá? Nos quilombos. E hoje a gente chama de comunidade quilombola. São os lugares que permaneceram com os descendentes, tá? Com os africanos, que depois já foram se envolvendo com brasileiros, casando com brasileiros, e aí foi misturando tudo, essa mistura maravilhosa que é o nosso Brasil, tá? E foram ficando, vivendo lá nos quilombos, que depois não era mais quilombo, porque eles não precisavam mais fugir. E aí ficou sendo chamado de comunidades quilombolas, onde eles já estavam vivendo, lá mesmo eles ficaram, tá bom? E na nossa língua nós temos muitas palavras, tá? De origem africana. E a gente diz cultura afro-brasileira porque justamente por isso, depois que eles vieram para cá, começaram a se relacionar com brasileiros que aqui já estavam aqui, com portugueses que aqui também estavam vivendo e virou essa mistura. E aí a gente diz que a cultura é afro-brasileira, é uma mistura de africana com brasileira, tá bom? E nós temos, na nossa culinária, nós temos comidas, tá? Influenciada pelos africanos, nós temos festas, nós temos religiões, nós temos costumes, muitas coisas que veio da influência dos africanos aqui, depois que aqui começaram a viver no nosso Brasil, tá bom? Então, cultura afro-brasileira é isso, é essa mistura. Você sabia que as línguas africanas e o português falado no Brasil, tá? É uma das maneiras de conhecer as sociedades africanas e é a partir dos grupos linguísticos, tá? Uma das maneiras de conhecer o povo africano é a partir dos grupos linguísticos. Muitos povos tinham diversas palavras em comum, apesar de falarem centenas de línguas diferentes. O maior grupo linguístico da África eram os bantus, ou seja, a maior parte da língua falada na África era a língua banto, tá? Formada por povos que ocupavam grandes áreas no centro e no oeste da África. É importante conhecer as características das línguas no grupo banto, porque a maioria dos africanos trazidos para o Brasil falavam essa língua desse grupo. Essas palavras de origem banto foram transmitidas para a nossa geração, tá? De geração em geração para o nosso povo, né? Aqui no Brasil. Então, por isso que é importante a gente falar dessa língua banto. Palavras como, por exemplo, carimbondo, né? Palavras como, por exemplo, quitanda,
que hoje a gente não usa mais tanto, mas antigamente já foi muito usado. Quitanda era pequenos comércios onde vendia, né, porções pequenas. Você queria comprar 1 quilo de café, 1 quilo de açúcar, uma barra de sabão, você comprava na quitanda. Hoje a gente chama de comércio, mas antes era quitanda. Carimbo. Esses carimbos que a gente usa para carimbar as coisas. É de origem africana essa palavra. Tem origem na língua banto. Então é por isso que é importante a gente falar dessa língua banto, que é falada lá na África, tá bom? E que influenciou muito o português falado hoje aqui no nosso Brasil. Então, olha só, eles trouxeram um mapa, nós temos um mapa aqui de línguas de origem banto na África. São muitas línguas originadas através dessa língua banto, que é tipo uma língua mãe, tá? E a partir dela muitas outras foram formadas, ok? Muitas outras foram formadas. Então, não só a nossa língua aqui também brasileira tem influência dessa língua banto, mas muitas outras línguas também tiveram influência, tiveram origem nessa língua banto, tá bom? Lá na África. Então, gente, esse aqui foi o nosso Saiba Mais. Agora, a gente tem aqui uma atividade, tá bom? Para você realizar. Assista a animação, as línguas africanas e o português do Brasil e converse com os colegas sobre o que você entendeu. Como podemos perceber o conceito que existe a respeito da cultura afro-brasileira? Aí, nós temos esse objeto digital. Vamos abrir aqui, tá? Você já reparou que a língua que falamos no Brasil é diferente do português falado, por exemplo, em Portugal? O que será que a nossa história tem a ver com isso? Uma das particularidades históricas do lugar que hoje chamamos Brasil é a intensa miscigenação que ocorreu por aqui ao longo de mais de 5 séculos. Essa mistura contribuiu para modificar e enriquecer toda a nossa cultura e, em particular, a nossa língua. Vamos observar a influência das línguas africanas nesse processo. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos tenham sido trazidos para o Brasil entre os séculos 16 e 19 para trabalhar principalmente nas lavouras e na mineração. A origem desses africanos era muito variada, mas a maioria pertencia a 2 grandes grupos linguísticos, o banto e o sudanês. Do primeiro grupo, o banto, destacam-se o idioma quimbundo, falado em Angola, e o kikongo, do Congo. Já no grupo sudanês, estão o Yorubá, da Nigéria, e o Ewe, ou GG, da região onde hoje ficam Gana, Togo e Benin. No Brasil, o intenso contato entre as pessoas vindas da África e os falantes do português acabou provocando o que chamamos interação linguística. Uma consequência disso foi que nossos modos de falar a língua mudaram e novas palavras foram incorporadas a ela. São de origem africana palavras como caçula, dengo, cafuné, samba e bagunça. Outros exemplos são os verbos cochilar, fungar, xingar e zangar. A palavra nhoca, também originária da África, aqui virou minhoca. E calumba se transformou em calombo. A maneira como falamos no nosso dia a dia também mudou em virtude da influência africana. Por exemplo, os ditongos ei e ou viraram e o. Assim, beijo é pronunciado beijo. Em vez de manteiga, falamos manteiga. Feijão se tornou feijão. E louco resultou em louco.
O regime de escravidão que vigorou no Brasil impedia que a grande maioria dos negros dominasse a forma escrita da língua. Esse pode ter sido um dos motivos pelos quais a influência dos idiomas africanos ficou mais restrita ao campo da oralidade. Mas a rejeição a muitas dessas influências na norma culta do nosso português também pode ser, em parte, explicada pelo lugar que os negros ocuparam na sociedade brasileira e pelos preconceitos contra o que era associado à sua cultura. É importante reconhecer e valorizar este aspecto tão significativo da herança cultural africana, fundamental para a formação da rica e diversa cultura brasileira. A língua que falamos também é resultado de processos sociais que aconteceram no passado. Ao mesmo tempo, ela oferece indícios para que possamos conhecer melhor a nossa história. Ao mesmo tempo, ela oferece indícios para que possamos conhecer melhor a nossa história. Pois é, gente, esse é o nosso objeto digital, falando um pouquinho mais e resumindo tudo que a gente já conversou aqui na nossa aula. Depois disso, você vai fazer uma pesquisa sobre brincadeiras, comidas e palavras de origem africana ou afro-brasileira e preencha a tabela a seguir. Então, você vai pesquisar e colocar aqui do lado brincadeiras, comidas, palavras e músicas ou esportes, tá bom? Depois, assista a multimídia Baiome, Nós Ancestrais e faça o que se pede. Você vai abrir esse objeto digital aqui, tá bom? No seu livro digital e responder essa segunda questão, tá bom, minha gente? Então, gente, um beijo para vocês. Essa é a nossa aula de história de hoje.